O conceito de Israel no cenário geopolítico moderno é abordado por diversos autores e pesquisadores, especialmente aqueles que se dedicam a estudos sobre o Oriente Médio e questões relacionadas ao conflito israelo-palestino. Alguns autores modernos que se destacam nesse contexto incluem Rashid Khalid é um acadêmico e historiador palestino-americano que escreveu extensivamente sobre o conflito israelo-palestino e a importância de Israel no cenário geopolítico. Alguns dos principais conceitos de Khalid que ajudam a entender a importância de Israel na geopolítica moderna incluem Nakba. Rashid Khalid enfatiza o conceito de Nakba, que se traduz como a catástrofe em árabe. Ele argumenta que a criação de Israel em 1948 resultou na desapropriação e deslocamento de centenas de milhares de palestinos, o que continua a ser uma questão central no conflito. O Nakba é um termo importante para entender a perspectiva palestina e a importância histórica do conflito. Orientalismo. O Khalid discute a influência da teoria do orientalismo de Edward Said na compreensão do conflito israelo-palestino. Ele destaca como o Oriente Médio e a região palestina foram frequentemente mal compreendidos e representados no contexto do colonialismo e imperialismo europeu, influenciando a política e a percepção ocidental. Deslocamento palestino. O Khalid enfatiza o impacto do deslocamento contínuo dos palestinos em consequência do conflito. Ele argumenta que a questão dos refugiados palestinos é um fator central na geopolítica da região e uma questão não resolvida. Política de assentamentos. O Khalid discute a construção de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados. Ele argumenta que essa política israelense tem implicações significativas para a solução do conflito e é um ponto de contenda na geopolítica da região. Questão de Jerusalém. Jerusalém é uma questão fundamental no conflito israelo-palestino. Khalid explora a importância de Jerusalém para ambas as partes e como sua disputa afeta a geopolítica regional. Conflito regional e global. O Khalid também analisa como o conflito israelo-palestino tem implicações para a política regional e global. Ele destaca como o conflito tem influenciado as relações no Oriente Médio e além. Os conceitos de Rashid Khalid fornecem uma perspectiva palestina e crítica do conflito israelo-palestino, destacando a importância histórica, humanitária e geopolítica do problema. Khalid argumenta que o conflito não é apenas uma questão regional, mas tem impacto em escala global, e a compreensão dessas dinâmicas é crucial para entender a importância de Israel na geopolítica moderna. Shlomo Ben-Ami é um político e acadêmico israelense que escreveu sobre questões relacionadas a Israel e seu papel no cenário geopolítico. Alguns dos principais conceitos de Ben-Ami que ajudam a entender a importância de Israel na geopolítica moderna incluem Realpolitik em relações internacionais. Ben-Ami aborda a importância da Realpolitik, política baseada em interesses pragmáticos ou nas relações internacionais de Israel. Ele argumenta que Israel, como qualquer nação, deve tomar decisões com base em seus interesses nacionais, incluindo segurança e diplomacia. Diplomacia regional e global. Ben-Ami destaca a necessidade de Israel de se envolver em diplomacia tanto em sua região quanto no cenário global. Ele analisa como as relações com países vizinhos e atores globais afetam a geopolítica de Israel. Resolução do conflito israelo-palestino. Shlomo Ben-Ami é um defensor de uma solução de dois estados para o conflito israelo-palestino. Ele argumenta que a resolução desse conflito é crucial para a segurança e estabilidade de Israel e da região em geral. Segurança e estratégia. Ben-Ami explora questões de segurança e estratégia em relação a Israel, incluindo a necessidade de manter uma vantagem militar e as implicações geopolíticas da segurança de Israel. Alianças regionais. Ele discute a importância das alianças regionais para Israel, incluindo relações com países árabes que compartilham preocupações comuns, como a contenção do Irã. Liderança e papel de Israel na região. Ben-Ami analisa o papel de liderança de Israel no Oriente Médio e seu impacto na geopolítica da região. Ele destaca como as ações de Israel têm repercussões para a estabilidade regional. Esses conceitos de Shlomo Ben-Ami oferecem uma visão das complexas dinâmicas envolvendo Israel no cenário geopolítico moderno. Eles destacam a necessidade de equilibrar considerações de segurança, diplomacia e liderança regional, bem como a importância de buscar soluções para conflitos, como o israelo-palestino, para promover a estabilidade na região. Jeremy Pressman é um acadêmico e especialista em relações internacionais que escreve sobre questões relacionadas a Israel e seu papel no cenário geopolítico. Alguns dos principais conceitos de Jeremy Pressman que ajudam a entender a importância de Israel na geopolítica moderna incluem Política de segurança de Israel. Pressman discute a política de segurança de Israel, incluindo suas estratégias de defesa e como essas estratégias moldam as relações de Israel com seus vizinhos e atores regionais. Relações com países vizinhos. Ele analisa as relações de Israel com países vizinhos, como Egito, Jordânia e Síria, e como essas relações impactam a geopolítica da região. Questão palestina e conflito israelo-palestino. Pressman aborda a questão palestina e o conflito israelo-palestino. Ele explora como essa questão é central para a geopolítica de Israel e a influência das negociações de paz. Assentamentos e territórios ocupados. Ele destaca a política de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados e como essa política afeta as relações regionais e a perspectiva de uma solução de dois estados. Relações com os Estados Unidos. Pressman analisa a relação especial entre Israel e os Estados Unidos, incluindo o apoio dos Estados Unidos a Israel e como essa relação influencia a política de Israel na região. Conflitos regionais e segurança nacional. Ele discute como Israel está inserido em conflitos regionais no Oriente Médio e como esses conflitos afetam sua segurança nacional e sua postura geopolítica. Ameaças regionais. Pressman aborda as ameaças regionais à segurança de Israel, incluindo o Irã e grupos militantes na região, e como Israel lida com essas ameaças. Esses conceitos de Jeremy Pressman oferecem uma análise abrangente das complexas dinâmicas envolvendo Israel no cenário geopolítico moderno. Eles destacam como questões de segurança, relações regionais e a resolução do conflito israelo-palestino são fatores-chave que moldam o papel de Israel na geopolítica da região.
Benny Morris é um historiador israelense conhecido por seu trabalho sobre a história de Israel e o conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Benny Morris que ajudam a entender a importância de Israel no cenário geopolítico incluem: revisão da história de Israel. Morris é conhecido por sua revisão crítica da história de Israel, incluindo a revisão de eventos da Guerra de 1948 e a expulsão de palestinos. Ele argumenta que a história oficial de Israel precisa ser reexaminada para uma compreensão mais precisa dos acontecimentos que levaram à fundação do Estado. Refugiados palestinos. Morris analisa a questão dos refugiados palestinos e sua importância no conflito israelo-palestino. Ele destaca como a questão dos refugiados é um obstáculo significativo para a paz na região. Consequências da Guerra de 1948. Morris explora as consequências da Guerra de 1948, ou Guerra de Independência de Israel, e seu impacto na geopolítica regional. Ele destaca como os eventos dessa época continuam a influenciar as relações na região. Complexidade do conflito. Benny Morris argumenta que o conflito israelo-palestino é profundamente complexo e que as perspectivas simplificadas não abordam adequadamente suas raízes e dinâmicas. Ele enfatiza a necessidade de uma compreensão mais completa das múltiplas facetas do conflito. Solução de dois estados. Morris destaca a importância de buscar uma solução de dois estados para o conflito, com um Estado palestino independente convivendo com Israel. Ele argumenta que isso é essencial para a paz e a estabilidade na região. Questão de Jerusalém. Morris discute a importância de Jerusalém como uma questão central no conflito israelo-palestino e como suas disputas afetam as negociações de paz e a geopolítica regional. Os conceitos de Benny Morris ajudam a destacar a complexidade e as questões fundamentais relacionadas ao conflito israelo-palestino e a importância de Israel no cenário geopolítico moderno. Sua abordagem crítica à história e às dinâmicas do conflito oferece insights valiosos para a compreensão das questões em jogo na região. Avi Shlaim é um historiador israelense que escreveu extensivamente sobre a história de Israel e seu papel no cenário geopolítico. Alguns dos principais conceitos de Avi Shlaim que ajudam a entender a importância de Israel na geopolítica moderna incluem: revisionismo histórico. Shlaim é conhecido por seu papel no revisionismo histórico, reexaminando a história oficial de Israel e desafiando interpretações convencionais dos eventos que levaram à fundação de Israel. Ele enfatiza a necessidade de uma análise mais crítica da história de Israel. Política de assentamentos. Shlaim discute a política de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados. Ele argumenta que essa política é um obstáculo significativo para a paz e tem implicações geopolíticas profundas. Questão palestina. Ele destaca a importância da questão palestina e seu impacto na geopolítica regional. Shlaim enfatiza que o conflito israelo-palestino é central para a estabilidade do Oriente Médio. Relações com países árabes. Shlaim analisa as relações de Israel com países árabes e como essas relações influenciam a geopolítica da região. Ele destaca o papel das negociações de paz e os desafios para alcançar acordos duradouros. Política externa de Israel. Ele explora a política externa de Israel e como o país busca seus interesses geopolíticos em uma região complexa. Isso inclui relações com os Estados Unidos, Rússia e outros atores internacionais. Perspectiva crítica. Shlaim oferece uma perspectiva crítica sobre as ações de Israel, particularmente no que diz respeito ao conflito com os palestinos. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem mais equilibrada para buscar soluções para questões geopolíticas. Os conceitos de Avi Shlaim contribuem para uma compreensão mais profunda da importância de Israel no cenário geopolítico moderno, destacando as questões históricas e contemporâneas que moldam o papel de Israel na região do Oriente Médio e suas implicações para a paz e a segurança global. Norman Finkelstein é um autor e acadêmico conhecido por suas críticas às políticas de Israel e seu papel no conflito israelo-palestino. Alguns dos principais conceitos de Norman Finkelstein que ajudam a entender a importância de Israel no cenário geopolítico incluem: o Holocausto e o uso político da memória. Finkelstein analisa como o Holocausto e o sofrimento judeu foram utilizados politicamente por Israel e outros atores para justificar políticas e ações. Ele destaca o uso da memória do Holocausto como um elemento geopolítico. Indústria do Holocausto. Ele cunhou o termo indústria do Holocausto para descrever a exploração comercial e política do Holocausto. Finkelstein argumenta que essa exploração pode obscurecer questões geopolíticas fundamentais. Política de assentamentos e ocupação. Ele critica as políticas de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados. Finkelstein argumenta que essa política é um obstáculo para a paz e tem implicações geopolíticas significativas. Questão palestina. Ele enfatiza a importância da questão palestina e seu impacto na geopolítica regional. Finkelstein argumenta que o conflito israelo-palestino é central para a estabilidade do Oriente Médio. Relações com os Estados Unidos. Finkelstein explora a relação especial entre Israel e os Estados Unidos e como esse relacionamento influencia a política de Israel na região. Ele também discute o papel do lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Diplomacia e solução de dois estados. Ele aborda a importância da diplomacia e da busca de uma solução de dois estados para o conflito israelo-palestino. Finkelstein argumenta que essa é a chave para a paz na região. Abordagem crítica à política de Israel. Finkelstein adota uma abordagem crítica em relação às ações de Israel, argumentando que uma avaliação equilibrada das políticas é necessária para abordar questões geopolíticas. Os conceitos de Norman Finkelstein refletem sua visão crítica das políticas de Israel e seu impacto na geopolítica regional e internacional. Embora sua perspectiva seja controversa, ela contribui para o debate sobre as questões geopolíticas relacionadas a Israel e ao conflito israelo-palestino. História e fundação de Israel. A história de Israel está ligada à criação do Estado de Israel em 1948, após o fim do mandato britânico na Palestina. Isso marcou a reunião de comunidades judaicas na região e desencadeou uma série de conflitos regionais e internacionais.
Segurança e autodefesa. A segurança é uma prioridade central para Israel, dada sua localização em uma região com conflitos persistentes. Israel se esforça para garantir sua autodefesa por meio das Forças de Defesa de Israel, IDF, e medidas de segurança. Relações com os Estados Unidos. As relações entre Israel e os Estados Unidos são fundamentais para a política internacional. Os Estados Unidos fornecem assistência militar substancial e apoio diplomático a Israel, resultando em uma parceria estratégica única. Conflito israelo-palestino. O conflito israelo-palestino é uma questão central na política regional e global, com implicações para a estabilidade do Oriente Médio. Israel tem desempenhado um papel significativo nesse conflito. Inovação tecnológica e setor de alta tecnologia. Israel é conhecido por sua inovação tecnológica e empreendedorismo, contribuindo para a economia global por meio de empresas de alta tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Interesses regionais e geopolíticos. Israel tem uma série de interesses geopolíticos na região, incluindo relações com nações vizinhas, como o Egito e a Jordânia, e desafios de segurança de longa data, como o conflito com o Hezbollah no Líbano. Relações com a diáspora judaica. A diáspora judaica tem ligações significativas com Israel. O apoio da diáspora e sua participação nas atividades econômicas e culturais de Israel são aspectos importantes da política e sociedade do país. Segurança nuclear e dimensão militar. Israel adota uma política de ambiguidade nuclear, o que significa que não confirma nem nega ter armas nucleares. Seu aparato militar é sofisticado e eficaz na defesa do país. Questões humanitárias e conflitos regionais. Israel desempenha um papel em questões humanitárias, como assistência médica e ajuda humanitária em desastres. Também está envolvido em conflitos regionais, como a guerra civil na Síria. Cultura, identidade e diversidade. A diversidade cultural de Israel é um reflexo da imigração judaica de diferentes partes do mundo. Isso criou uma sociedade pluralista, mas também desafios de integração e convivência.